Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui para uma live para divulgação do Congresso Viva Zen. E hoje o tema da nossa live é quando a alma encontra a sua ancestralidade. Teremos um bate-papo gostoso com a terapeuta Nilce, que trabalha com constelações familiares. O Congresso Viva Zen será no dia 15/8. Vamos aguardar a nossa convidada entrar. E será em Campinas, então todas as pessoas que quiserem adquirir o ingresso podem ir no meu link da bio. Me sigam, @doutora Glaciane Fernandes, e sigam também a nossa convidada, eu.nilce.araújo. Hoje teremos sorteio de ingresso. Vocês, por favor, sigam os nossos perfis, comentem marcando 3 amigos, amigo tal, amigo tal. Envie essa live para eles, para as pessoas que quiserem assistir, que gostem de terapias, que estejam conectadas com a nova era, para que as pessoas também sintam essa energia e comecem a se conectar com o nosso congresso, que será no dia 15/8 em Campinas, é num hotel, no Eurosuites, que fica na Glicério, bem ali no centro de Campinas. Teremos coffee break, lá tem lugar para o almoço, tem lugar para parar o carro ali perto. Então será um encontro bem legal, com 10 terapeutas, como eu disse a vocês. E nós iremos fazer vivências, faremos vários estudos, teremos palestras, será um encontro bem interessante. Olá, tudo bem? Vanderlei, minha mãe entrou. A Denise. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Obrigada, Dê. Estamos esperando a nossa convidada agora para entrar, para nós iniciarmos a live. Ela entrará no meu perfil para nós começarmos. A Denise também vai participar do congresso, que está aqui conosco. Ela falará sobre os arcturianos, não é, Dê? E nós teremos vários prêmios para quem adquirir o ingresso. Cada terapeuta também disponibilizou um prêmio. O meu será um e-book sobre biomagnetismo. Outros também terão e-books, também terão vivências, também terão testes de acordo com a sua terapia. Então, além de você adquirir o ingresso por um valor irrisório, você vai ganhar um monte de terapias, muito de bônus grátis, que você pode se auto-aplicar, você pode ter conhecimento sobre a terapia de outros terapeutas, então será muito interessante também. Fora a troca de energia, conexão com outros palestrantes, conhecimento. Eu falo que sempre é bom a gente participar desses eventos, porque nós conhecemos muita gente diferente, nós trocamos figurinhas e aprendemos outras terapias, então é muito bom, porque a terapia integrativa, ela serve para, eu falo, trazer clareza para a nossa vida, trazer conexão, para que a gente possa se curar de alguns traumas, emoções e outras coisas que às vezes nos bloqueiam emocionalmente e nos impedem de seguir a vida com leveza. Então é muito bom. E hoje o nosso tema é constelações familiares. Deixa eu ver se a Nilce vai entrar. Nilce, tá por aí? Dê, por favor, vê se você consegue mandar uma mensagem para ela. Por favor, fala para ela que ela tem que entrar no meu Instagram para ela poder participar da live. Obrigada, Dê. Como eu estava falando, pessoal, eu também estarei expondo o livro O Poder das Conexões Femininas,
que é um livro do qual eu sou coautora, e com muito carinho eu escrevi um pouquinho sobre a minha história, sobre traumas e problemas do passado, e como eu ressignifiquei esse processo e continuei seguindo em frente, e muitas coisas incríveis aconteceram, inclusive trabalhos voluntários e o meu desejo de ser terapeuta. Então esse livro é muito interessante, são 25 mulheres contando suas histórias, suas dores, como ressignificaram seus traumas, tem histórias muito emocionantes. Então esse livro também, vou mostrar de novo para vocês, O Poder das Conexões Femininas. Estará em exposição no nosso evento, assim como o livro de outros coautores, palestrantes, que também vão participar desse congresso e estarão lá conosco. A Denise enviou uma mensagem para ela. Estamos aguardando a nossa convidada. Hoje ela vai falar sobre constelações familiares. Para mim é um tema muito importante e é uma terapia que ela ressignifica também o passado, os traumas. Então ela é uma terapia muito emocionante. Eu já participei de algumas vivências presencialmente e sempre quando eu participo é impressionante, porque às vezes quando a gente vai participar de uma terapia como a constelação familiar. Muitas vezes o que está acontecendo naquele processo serve pra gente. Então, nós somos tratados também. Às vezes você vai como representante, como eu já fui convidada, mas na verdade você sai de lá com um tratamento, porque a vida do outro sempre espelha alguma coisa que você já passou, algum processo, algum problema, e nos faz também aprender sempre. Eu falo que todo dia nós aprendemos. E quanto mais a gente acha que sabe, mais a gente percebe que nada sabe. É bem aquela frase, quanto mais sei que nada sei. É isso mesmo. Então, nós estamos aprendendo todos os dias. E o que eu falo sempre, né? Quando a gente tem uma oportunidade de aprendizado, como o Congresso Viva Zen, a gente deve abraçar. A gente deve ir para o Congresso. Porque nesse dia, com certeza, alguém vai falar, nem se for uma frase naquele Congresso, que vai te ajudar, e você vai mudar e vai ressignificar algum processo seu que às vezes está ali quietinho e você nem imagina que é aquilo que te prende, que é aquilo que te bloqueia, e aí você vai falar, nossa, isso fez sentido total para mim. Se essa pessoa conseguiu, se isso aconteceu, eu também consigo. E isso te dá forças para que você acabe vivendo com mais leveza. Isso mesmo, como a Denise disse, todo mundo acaba sendo trabalhado, e sempre. E no Congresso Viva Zen não vai ser diferente. Podem ter certeza que a cada palestrante, a cada pessoa, a cada ferramenta apresentada, cada vivência, porque nós teremos vivências, nós teremos uma terapeuta que fala sobre arte terapia, então é cada cutucada, isso mesmo. É isso mesmo. E assim, muitas vezes a gente não percebe que nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, precisamos mudar nossos pensamentos. Eu falo que nós nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Então, essa jornada, do início até o final, cabe a nós. Então, nós temos que abrir a nossa consciência, expandir a nossa consciência para que aprendamos mais coisas, mais ferramentas, tenhamos mais calma durante esse processo e para que consigamos visualizar. Ah lá, nossa convidada entrou, belezinha. Vou chamá-la. Nilce, bom dia! Olá, Glaciane, bom dia! Tudo bem, minha querida? É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu, muito obrigada. Obrigada a todos que estão assistindo a gente. Bom dia. Bom dia, se apresente, conte um pouquinho das suas terapias. Eu sou a Nilce Araújo, sou terapeuta sistêmica. Eu trabalho com constelações familiares já há mais de 6 anos. Comecei justamente por um problema na minha família, né? Mas já sou terapeuta
há mais de 26 anos, com outras abordagens também. E a gente acaba juntando tudo, né? Sim, eu falo que uma terapia acaba complementando a outra. E eu estava falando aqui com o pessoal que quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que nada sabe, não é? É verdade, é verdade. Assim como o filósofo, né? Eu já Isso, descobri é que só muito sei de cada abrangente. jeito. É isso aí. Ai, Nils. Então, eu estava falando para o pessoal sobre o Congresso Viva Zen. E, pessoal, quem quiser ganhar o ingresso, é só curtir. Curtir não, seguir o meu perfil. Seguir o perfil da Nilce, que é eu.nilce.araújo. E o meu é @DRA Glaciane Fernandes. Comentem no post da nossa live, marcando 3 amigos. Pode ser no meu ou pode ser no da Nilce. E depois vocês entram aqui de novo na live e falam assim: já marquei. Já vai estar concorrendo a um ingresso que nós vamos sortear aqui durante a live. Não é, Nilce? Isso mesmo. E olha, gente, esse congresso está com uma energia, ele já está tão potente, né? Que nós precisamos estar lá no dia 15 de agosto. E olha a chance de ter um ingresso aí, gente, olha, imperdível. Ó, tem uma pessoa aqui que já marcou. Isso mesmo. Vamos lá. Parabéns. Vamos ganhar o Parabéns. ingresso. Parabéns. Eu estava falando que será um dia maravilhoso, com muitas vivências, com muitas experiências. A pessoa que entrou lá não vai sair da mesma forma, com certeza. Não é? Porque eu estava falando para o pessoal sobre as constelações familiares. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre o nosso tema hoje, né? Que é da ancestralidade. E sobre a visão terapêutica. O que a ancestralidade influencia nas constelações familiares, Nils? Nossa, esse é um tema gigantesco, né? Muito abrangente. É gigante, mas a gente pode falar em linhas gerais, né? Poxa, a constelação familiar, ela é uma forma assim facilitada de você olhar para o seu próprio sistema, da onde você veio. Porque não tem como fugir. Você veio daquele pai e daquela mãe. E o nosso pai teve pai e mãe, nossa mãe teve pai e mãe, cada um teve seu pai e sua mãe. Isso remonta ao início da humanidade. Imagina quantas milhões de pessoas tiveram que viver aqui no planeta para que nós estejamos aqui agora, né? E a gente herda deles absolutamente tudo. O nosso corpo físico, a nossa emoção, o jeito que a gente lida com os problemas, com as coisas, as histórias de vida difíceis que eles viveram chegam até nós. Porque até há pouco tempo atrás passamos pelo quê? Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, epidemias, pandemias, fome, grandes navegações, imigração. Jesus amado! É muita história. Isso chega até nós e também chega até nós os recursos que esses ancestrais desenvolveram para superar todas essas problemáticas. Né? Então, quando a gente nasce, Glaciane, a gente nasce com esse pacote completo, né? Com todas as histórias que os ancestrais viveram e elas nos constituem, mesmo que a gente não esteja consciente disso. Sim, e na verdade nós devemos honrar essa ancestralidade, não é, Nilce? E não apagar esse passado ou assim achar que isso não nos pertence, não quero ser mais assim. Não é verdade. Eu acho que nós temos que saber os erros e os acertos e honrar os nossos antepassados. É porque até se você for ver, o que já foi no passado foi muito mais difícil do que a gente tem aqui no século XXI, né? Então é preciso honrar, porque como é que eu ia dar conta, por exemplo, eu, Nilce, aqui, menina da cidade, como é que eu ia dar conta de viver sem eletricidade, sem internet, Sem sem, a... sem água, tem que ir lá buscar água, tem que lavar roupa no rio, tem que matar o porco, estripar o porco. Jesus! Com 5 ou 6 filhos, sei lá, 11, algumas. Já Eu não pensou? sei de longe. A minha avó, Nilce, de quem eu herdo o nome, a vovó Que Bugrinha, legal.
vovó Bugrinha teve 12 filhos. Meu Deus. Então, poxa, sabe, gente, eu tive uma filha, eu quase pirei com essa menina. Então, a gente realmente precisa honrar o que já foi antes, porque a gente não daria conta de viver o tanto de dificuldade que eles já viveram. Eu Mas assim, sempre falo, nós temos muito mais a agradecer do que a reclamar. Eu sempre falo essa frase, porque graças a Deus, a nossa realidade hoje é uma realidade muito mais simples, não é? Então, se as pessoas parassem de reclamar e agradecessem mais, eu acho que com certeza a vibração seria muito melhor e a vida se transformaria assim, enormemente. Eu sempre falo assim, às vezes falo, mãe, eu falo para minha mãe, né? Minha mãe tá aqui na live, mãe. ai, A gente tem que agradecer, porque olha, nossa avó lavava a roupa no rio. Hoje a gente abre a torneira, tá tudo facinho aqui, não é? gente, tem água quente no chuveiro. Nossos ancestrais nem sonhavam com isso. Então, é curioso, Glaciane, que para nós está mais fácil, né? A gente tem facilidades que a gente herdou de todos eles, que construíram esse mundo do jeito que a gente encontrou quando a gente nasceu, mas, ao mesmo tempo, tem uma complexidade muito maior, E né? nisso, e quando a gente tem esse carinho com os nossos antepassados, a gente sente esse pertencimento pela nossa família, eu acho que emocionalmente para a gente é muito bom, não é? Nossa, nem fale. Porque enquanto eu tenho restrições contra o meu pai, minha mãe, o comportamento deles, o jeito que eles eram, enquanto eu tenho julgamento sobre eles, eu estou me criticando, me condenando e me julgando, porque se eu vim de lá, eu também sou eles, né? Então, essa visão de sistema é que é muito importante para a gente começar a se conscientizar de que a gente não é separado desse universo e da nossa família, né? Isso mesmo. Então, a gente Isso. se reconciliar com tudo que veio antes é sabedoria, é felicidade e, principalmente, alegria. Se eu me Isso. alegro com meus pais, eu me alegro com a minha vida. E aí a gratidão é possível. E tem tudo a ver com a prosperidade, não é, Nilce? Com certeza. Porque como é que eu não vou valorizar aquilo que eu tenho, né? E se eu não valorizo o que eu tenho, como é que o universo vai me dar mais? Né? Então, primeiro eu preciso ser grata, e aí realmente a prosperidade, porque assim, a prosperidade, ela é um fluxo natural da vida. Natural. Veja um pé de limão. Você já teve um limoeiro na tua casa? Nós temos, nós temos. Não é maravilhoso? Nossa, eu adoro, adoro, acho lindo. Incrível, você tem um pé de limão, mas ele dá tanto limão, você não dá conta. Da hora que ele dá, você tem que ensacar rápido, doar, vender, distribuir, porque você não dá conta do limão que ele dá. E A não acaba. vida não acaba, a vida é próspera. Por que nós não temos prosperidade se a vida é próspera? Se a natureza é pródiga? Porque a gente impõe barreiras aqui e ali, não. Sim. E eu falo que a gente tem que gostar dos nossos antepassados, independente do que eles fizeram pra gente. O perdão deve ser trabalhado, independente do que eles são ou foram, mas você que precisa perdoar, não é? Perdoar ainda me coloca num patamar superior a eles. É verdade, é verdade. Olha que louco isso. Eu não. É, Quem sou eu na fila do pão para para perdoar perdoar meu o pai e outro. minha mãe? É verdade. Ótimo, adorei. É. Porque, poxa, eu era só um fetozinho dentro da barriga da minha mãe. Ela podia ter falado assim: ai, cansei, não quero mais. Porque eu era a terceira filha. Ela já tinha duas, por que ela ia querer mais? Né? Mas ela disse um sim para minha vida. Obrigada, mãe. Né? E aí eu nasci lá, um bebezinho, 3 quilos. É um pacotinho assim. Ela podia ter jogado fora, ter dado para adoção. Mas não, ela ficou. Né? Então, meu Deus do céu, é muita doação. Eu só posso ser grata. Se nós estamos aqui, é porque
eles nos colocaram, eles quiseram, né, de certa forma, ou Sim, às vezes não quiseram, mas foi através deles que nós viemos para o mundo. Então, isso já é. Eu cortei você sobre a história do limão. Nos conte, termine, termine. é. Não, o que eu queria dizer é o seguinte: a vida é tão próspera que a gente vai colocando limites nela, nessa prosperidade, é por isso que não vem para nós. Porque tanto a vida quanto o fluxo de prosperidade vem lá de trás dos ancestrais, atravessa as gerações, nos impacta e vai para frente. Né? E eu compartilho a minha prosperidade que eu ganhei deles e deixei fluir sem colocar barreiras para minha filha e minha neta, que já estão aí andando no mundo com as próprias pernas. Então, Que é pena. tão bonito de ver isso, sabe? E a Sim. constelação familiar, ela vem para fazer esse link, né? Essa religação, esse religare, né? Entre o Isso. que já foi, a minha vida e os meus descendentes. E eu descobri que eu sou só um elo numa grande corrente. Isso é bonito demais. É lindo, lindo. Me fale um pouquinho nisso, uma coisa que eu sempre me pergunto sobre permissão. Porque às vezes nós que não nos permitimos seguir a nossa vida adiante, ou por estar preso ao passado, ou por uma, eu falo, uma situação silenciosa que você carrega com algum ente querido. Então, às vezes eu falo sobre a prosperidade mesmo. Existem pessoas que não se permitem prosperar. E na constelação a gente trata isso também, não é? Com certeza. Cada constelação é uma, sabe, Graciane? A gente não pode generalizar em hipótese alguma, porque tem gente que pode até pensar assim: ah, se eu não tenho prosperidade, a pessoa que não tem prosperidade é porque ela não é grata com o pai. Pode ser outras coisas, mil, mil, né? Então, eu posso falar do meu caso, né? Sim. A família do meu pai é muito próspera, muito próspera. Mas o meu pai não, né? Porque ele tinha, assim, sérias restrições contra o pai dele. Olha só. E tirava sarro das coisas que o meu avô fazia. Meu avô era milionário, ele saiu do nada, ele era um simples sapateiro. E no fim da vida era um milionário e distribuiu uma riqueza imensa entre os filhos quando ele faleceu. Meu pai pegou a parte dele e transformou em nada, né? Porque ele tinha restrições quanto. Olha, haja constelação, viu? Eu já Olha fiz, só. sério, eu já fiz muitas constelações e eu posso falar agora isso com gratidão, porque recentemente, olha quanto tempo que eu estou nessa jornada, muito recentemente, no campo informacional da minha família, meu pai já falecido está agora abraçado com o pai dele Ai, falecido. que bênção. É, bênção total, porque quando os dois finalmente se reconciliam, eu posso receber essa prosperidade que meu avô tinha. Ai, que papo gostoso. Nilce, nos conte assim, como que, por exemplo, a pessoa te procurou por algum problema ou porque quer realizar uma terapia, como que são as consultas, como que é a terapia, como que você trabalha? Então, eu trabalho online ou presencialmente. 90% hoje eu trabalho online. Trabalho para plataformas de atendimento Zen Club, o. Nossa, esqueci a outra agora. Guia da Alma. Então, o Zen Club Guia da Alma, eu ofereço meus serviços por lá e atendo pessoas com programa terapêutico de 10 sessões particular. É um, Olha, é um programa terapêutico que tem 5 constelações e 5 sessões de elaboração intercaladas. São encontros quinzenais para que a pessoa tenha assim, um respiro, para que aquela nova informação, nova forma de viver, seja assim depositada lentamente, com muito respeito no campo dela, e isso vai reverberar para ela e para a família. que lindo. Então, seria uma transformação do ponto A ao ponto B. Então, você, Eu através diria, desse processo, você leva a pessoa a viver com mais leveza, de uma forma diferente, a entender os traumas. Seria mais ou menos isso.
exatamente isso, mas eu até diria que é do ponto A ao ponto Z. Ótimo. Porque tem pessoas que fazem uma constelação na vida e já muda tudo. Nós vamos fazer 5 constelações, entendeu? A gente vai olhar para as questões mais fortes, porque constelação familiar não é para coisas triviais. A gente vai falar, vai olhar no nosso campo para questões vitais, como vida, morte, nascimento, doença, sabe? Onde a coisa é muito forte, é a constelação familiar que consegue trazer solução. Que ótimo, Nilce, amei. O pessoal está perguntando. Olá, pessoal, gratidão por participarem da nossa live. Nós temos muitas pessoas queridas aí nos assistindo e o pessoal está gostando. Olha, muitos comentários, linda e propícia live, muito boa, parabéns. Excelente tema, as pessoas estão gostando bastante. A Denise está perguntando como é o nome da plataforma, Nilce? Zen Club. Zen Club. Zen Club. E Ótimo. também Guia da Alma. Guia da Alma. Pessoal, eu vou interromper só um pouquinho para lembrar do ingresso. Podem concorrer ao ingresso para o Congresso Viva Zen, que será dia 15 de agosto em Campinas, com 10 palestrantes, será um dia maravilhoso. E nós, nessa live, vamos sortear um ingresso. Só uma pessoa, por enquanto, fez o que eu pedi lá no comecinho. Quem não viu, vou falar de novo. Vocês têm que entrar no card dessa live, nesse post, ou no meu Instagram, @DRA Glaciane Fernandes, ou no da Nilce. Eu já respondo, Nando, só um pouquinho, Fernanda. O pessoal está perguntando sobre o seu trabalho, que delícia. O Instagram da Nilce é eu.nilce.araújo. Então, vocês entram no post, lá nos comentários marcam 3 amigos e depois voltam aqui para a live e falam, já marquei. Até agora, só uma pessoa marcou e já escreveu aqui, já marquei. Então, pessoal, vamos ganhar esse ingresso maravilhoso, porque além do congresso, com 10 palestrantes, nós também teremos brindes exclusivos para quem adquirir o ingresso. Eu vou dar um e-book sobre biomagnetismo. E você, o que é o seu presente, Nilce? Eu vou dar de presente a primeira sessão do meu programa terapêutico de 10 sessões, protocolo 5x5. Ótimo, pessoal, são mais de R$ 2.000 em prêmios para quem comprar o ingresso. Então, além de você passar um dia maravilhoso com 10 visões diferentes de terapias, porque somos 10 terapeutas, teremos exposições de livros, teremos exposições de bijuterias artísticas, que também é maravilhoso o trabalho da Rô. Então, vamos lá, vamos adquirir o ingresso e vamos também ganhar o ingresso, não é? Aqui estão perguntando sobre valores da constelação. Isso, pessoal, acho que vocês podem entrar em contato diretamente com a Nilce pelo direct. Isso mesmo, Nilce? Isso mesmo. Só que eu já vou adiantando, Graciane, para todo o nosso público, que eu não faço uma constelação, porque, assim, por ética, eu acho muito perigoso isso aí. A gente precisa fazer um processo terapêutico, né? Eu preciso dar um acompanhamento, porque muitas vezes, quando surge uma informação muito impactante no campo, e é disso que a gente trata, né? A pessoa fica desestruturada e ela precisa de um acompanhamento. Então, não é uma constelação, é um programa terapêutico, tá? Eu concordo com você, que não adianta você, eu falo, abrir as feridas e depois não ajudar a pessoa a cicatrizá-las, não é? Você pode retraumatizar. Isso, eu acho interessantíssima essa abordagem, porque a pessoa tem sempre terminar um tratamento terapêutico melhor do que ela começou, com certeza. Né? Isso. Se me permite, eu gostaria muito de perguntar sobre uma abordagem sua. Eu sei que você trabalha com o biomagnetismo. E recentemente eu fiz uma sessão de biomagnetismo indicada por uma colega. Ela falou, eu estava com uma dor no joelho que não passava há muito tempo. Minha colega falou, Nilce, vai fazer biomagnetismo. Eu falei, mas o que é isso? Aí então eu fiz à distância uma sessão e fiquei muito bem. E eu gostaria de conhecer mais. Você pode falar para mim, por favor, e para quem está nos ouvindo, sobre o biomagnetismo?
Claro, pessoal. O biomagnetismo, ele é uma técnica. Isso que a Nilce falou, assim, acontece muito mesmo, graças a Deus, que a gente, eu falo que a gente é sempre instrumento, não é, Nilce? Deus atua através das nossas mãos, do nosso pensamento, da nossa energia, e ele pode ser realizado à distância ou presencialmente. Então, ele serve para o equilíbrio do pH do organismo, equilibrando o pH, a oxigenação do sangue, com certeza você também vai melhorar emocionalmente, não é? Porque o equilíbrio dos chakras, o equilíbrio dos pontos energéticos. E como você disse mesmo, melhorei muito. E as pessoas, é engraçado que às vezes tomam remédio e não melhoram. E às vezes quando você faz eu falo que a gente faz um rastreio bioenergético, você acaba vendo alguns pontos mesmo emocionais, porque tem toda doença física tem que trabalhar o lado emocional, que é o que a psicossomática nos ensina. Então, quando a gente trabalha com o biomagnetismo, ocorre um equilíbrio total de corpo, mente e as emoções. Eu vou mostrar a mesa aqui para você. Aqui, pessoal, essa é a mesa do biomagnetismo. Ela é feita, a gente consegue fazer à distância, utilizando os ímãs nos locais que precisam ser impactados. Então, esses são os ímãs com a polaridade preta e vermelha. Sempre são 2 pontos para cada rastreio, porque tem que ser ressonante. Um vai equilibrar o outro. E pode ser feito emocional, para o lado emocional, e também o físico. E também ele serve para desparasitar vírus, bactérias, fungos. E é muito interessante porque eu sempre falo para a pessoa, não precisa me contar nada, não. Eu brinco com eles, deixa que eu vejo e depois a gente vai conversando. E é impressionante que quando a gente faz o rastreio com o pêndulo, os pontos e as emoções coincidem com o que ela está sentindo e passando. Então, eu acho que nesse momento a pessoa confia também mais na terapia, porque ela fala: olha, a gente está em sintonia, né? O que ela viu é o que eu estou sentindo e o que eu preciso melhorar. Então, é uma terapia muito linda, que eu gosto muito, e ela é muito eficaz, como você mesma disse. E ela é rápida, né? Claro que cada pessoa é uma pessoa, não é? Mas o que é importante é você confiar na terapia, acreditar no terapeuta, porque eu falo que é sempre 50% né? Depende também da pessoa e o terapeuta também. Então a gente ajuda, mas a pessoa também precisa se ajudar, não é? Sempre. E na constelação, a gente linka também, né? Corpo, mente e alma, não é? E É. quais os desafios da alma, por exemplo? Assim, o que a gente pode mudar nessa vida para ajudar nesse processo? A constelação familiar, ela tem 3 princípios que são os princípios dos relacionamentos. E aí você pode dizer que dentro desses 3 princípios, você tem a abrangência de todas as questões que você tem, mas sejam elas, como eu já mencionei aqui, questões fortes, não trivialidades, né? A gente, por exemplo, não vai para uma constelação porque a gente está, sei lá, com dor de dente, que a gente pode ir ao dentista e resolver. Mas se você tem um câncer de boca, aí você vai. Sim, entendi. É mais Então, profundo. são questões fortes. São questões que realmente bloqueiam a vida da gente. A gente vai buscar o que está lá atrás, né? Porque o problema é o problema. O cliente traz o problema, mas na verdade você tirando o problema, aí que surge o que está por trás. E a gente vai buscar isso, a raiz do problema e trazer uma solução para ela. Você sabe onde que está a solução? Me conte. No próprio sistema da pessoa. Então, a solução para o seu problema, se você vier falar comigo, não é em mim, não sou eu que vou inventar, não vou tirar da minha cabeça. Não é alguma coisa que eu estudei. Eu sou apenas a facilitadora para você olhar para o seu sistema, porque a gente olhar sozinho, a gente não dá conta. É Precisa de alguém verdade. para facilitar. Então, eu vou buscar no seu sistema a solução para o problema que você me traz. Olha que lindo isso.
Porque a Sim, solução do meu sistema não serve para o teu. sim, isso mesmo. Trazer para a consciência. Outro dia eu tava cuidando de uma cliente que namorava sempre homens alcoólicos, né? E um monte de problema lá, ela foi olhar. Quando a gente abre o campo, nós descobrimos que o alcoolismo é um fator recorrente na vida dela, da família dela. Olha só. E o alcoolismo, diferente do que é na minha família, o alcoolismo na família dela era um fator de organização do sistema. Então tinha os que eram alcoólicos e os que não eram alcoólicos. E pronto. Não tinha problema. Olha que incrível. Eu achei aquilo maravilhoso. Porque eu pensei, nossa, eu pensei, ó, meu preconceito. Tem um monte de alcoólatra na família dela, que pesado, que triste. Na família dela, não, é tudo legal. Entendeu? Eles são organizados dentro do alcoolismo. Então é natural que ela, sendo aquela que não bebia, fosse encontrar homens que bebiam, porque era natural na família dela. Então, isso para ela, na família dela, não era problema. Olha que coisa interessante, para você ver como o campo é mais forte, o campo da pessoa, ele tem o problema, mas ele também traz a solução. A solução não é do terapeuta, é do cliente, no sistema dele. O importante é ter clareza do que está acontecendo e trazer, porque às vezes a gente não tem clareza, a gente não tem consciência do que está Exato. acontecendo. E na constelação, como em outras terapias, Perdão, só para terminar o caso dessa menina. sim, por favor. A solução para ela, porque ela queria saber, por que que ela estava sempre envolvida com homens alcoólicos, né? A solução para ela foi, então isso está presente no meu sistema, então agora eu posso escolher se eu quero ou se não quero me relacionar com homens alcoólicos. Ela, a partir da constelação, ela teve a opção, a clareza, como você disse, né? De saber o que agora ela pode escolher. Antes ela não podia, ela era obrigada pelo sistema a se relacionar com o alcoolismo através dos relacionamentos com homens. Né? E a partir da constelação, não, agora ela então consciente de que tem isso no sistema, então agora ela pode escolher se ela quer ou se ela não quer continuar lidando com essa realidade. Nossa, muito interessante, muito, porque agora ela tem a consciência e o poder da escolha, que antes às vezes ela se relacionava, às vezes por se relacionar, não é? Que às vezes era o que ela. Repetindo padrões. E falando muito de relacionamentos, porque ontem foi o Dia dos Namorados, daí vamos falar um pouquinho sobre isso. E a gente fala, né, hoje em dia as pessoas reclamam muito, que não encontram a pessoa certa, mas às vezes nós que temos que nos curar, não é verdade, Nilce? Aí são várias camadas, né, Glaciane? São tantas camadas, porque, por exemplo, a gente estuda também a questão do patriarcado, né? Os homens, quando eles nascem homens, eles já têm um monte de privilégios que nós mulheres temos que lutar para conseguir, né? E no momento histórico que a gente está vivendo agora, é um momento inédito de que os homens odeiam as mulheres e as mulheres não suportam os homens. Isso que eu estava falando hoje de manhã, olha que coincidência. E é verdade, eu falo que os homens e as mulheres terão que se reinventar para continuarem se relacionando. Eles têm que se reencontrar em algum ponto, né? Não tem como. Então a gente tem que resgatar esse amor, essa admiração, né? Porque a gente não pode simplesmente ir numa onda, né? A gente está imerso num momento histórico, é isso que a gente está vivendo, mas a gente tem que ser individual, ver o que a gente quer, o que a gente precisa se curar. Porque muitas vezes, numa relação de casal, é a mulher que fica com a responsabilidade do equilíbrio emocional do casal. Ela que vai comprar terapia, ela que tem que se curar, Mas e o marmanjo? E o bonito? Né? Ele também tem seus traumas e seus bloqueios. Ele precisa também se terapeutizar, entrar no universo da mulher para conhecer qual que é a vivência dessa pessoa que está junto com ele. Ele não tem noção. Ele vive os privilégios do ser homem, né?
Então, olha quantas camadas que a gente tem aí, né? E eu estava falando até hoje sobre um tema muito importante que agora está acontecendo em muitos casos, que é o feminicídio, não é? E atrás desse crime existe uma desestruturação. A pessoa que comete um crime dessa forma, ela está totalmente desestruturada. E isso vem da ancestralidade dela e vem dessa educação que ela teve nessa vida. Então é um caso muito complicado e muito amplo. E eu acho que tem sim uma forma de da gente resolver, mas eu acho que deve ser com as crianças. Eu ainda falei isso, a gente tem que começar com as crianças, para que lá na frente, não é? Isso. Em 2 gerações, a gente consegue corrigir algo, tá? Em 2 gerações, a gente consegue alfabetizar todo mundo de verdade. Em 2 gerações, a gente consegue reeducar as meninas e os meninos para se tolerarem com mais amor. Em 2 gerações, a gente consegue. Eu sou professora e eu sei do que eu estou falando. Tá? A gente consegue. Porque, assim, o feminicídio, ele é um fenômeno que sempre existiu. Mas até há muito pouco tempo atrás, ele era normalizado dentro das famílias. Ah, matou a mulher porque ela se comportou mal. Era comum. E as mulheres, ao longo da história, elas confirmaram o patriarcado, criando seus filhos nessa mentalidade machista, justo para sobreviver. Mas hoje a gente não precisa mais disso para sobreviver. A gente pode trabalhar, ter o nosso dinheiro, nossa independência financeira, e as meninas têm que crescer com essa mentalidade de crescimento. De trabalhar para ter o seu dinheiro, para poder ficar ou não ficar conforme elas queiram, e que não sejam obrigadas por sobrevivência. E aí, então, o respeito do masculino pelo feminino precisa voltar a acontecer. Não porque os homens continuam nos controlando, como antes era. Ah, mas antes não tinha isso. Tinha. Só que dentro das famílias, as mulheres entregavam o controle da sua vida na mão dos homens, então estava tudo bem. Eu lembro que meu pai ia tomar banho, minha mãe estava na porta do banheiro com a roupinha dele passada, esperando ele sair para pegar a roupa. Né? Era um gesto de carinho, mas é uma coisa que hoje a gente não faz isso. Não dá tempo, não dá tempo. Mal dá tempo de passar uma roupa, vestir e sair, não é? Então, poxa, a gente merece ser feliz. A gente merece ter relacionamentos saudáveis. E a gente pode. Hoje tem recurso. Então, pessoal, vamos lá no Congresso Viva Zen para vocês conhecerem essas abordagens humanizadas. Como é que é para fazer mesmo, Glaciane? Você tem que ir lá no post da live, seguir doutora Glaciane Fernandes, DRA Glaciane Fernandes, e eu.nilce.araújo, que é o Instagram da Nilce. Vocês vão marcar no card do post 3 amigos, escreve lá no comentário, arroba tal, e depois voltem para a live falando já marquei. Até agora só uma pessoa fez certinho o que a gente pediu. E se vocês não fizerem, ainda dá tempo, nós vamos dar mais um tempinho, né, Nilson? Nós vamos conversando. É só colocar aqui no comentário, já marquei. E aí vocês vão concorrer ao ingresso para o Congresso Viva Zen, que será no dia 15 de agosto, em Campinas. São 10 terapeutas com abordagens diferentes, vivências, tem arte terapia, tem a Nilce com a constelação, eu vou falar sobre o biomagnetismo, registro acástico, tem a Denise que está aqui com a gente, obrigada pela participação, ela vai falar sobre os arcturianos, então será um dia recheado de emoções e aprendizados, com certeza vocês vão amar o congresso, eu achei a ideia incrível e amei o convite para participar. Eu acho que com certeza nisso também. E a nossa função, eu sempre falo, né? Vamos perguntar para a Nilce, por que você escolheu ser terapeuta? Engraçado. Eu estava agora há pouco atendendo um cliente e eu contei para ele uma coisa que aconteceu comigo em uma constelação, porque ele falou assim para mim: Ai, Nilce, eu não tenho foco. Eu já fui motociclista, eu já fui engenheiro
ele foi tanta coisa, geminiano, né? Ele já foi tanta coisa, ele não encontrou ainda o propósito de vida. Ele falou: será que a constelação mostra para mim o que eu tenho que fazer? Eu falei para ele: olha, a constelação mostra o que aconteceu antes, nos nossos ancestrais, mas isso pode dar pistas de quais são os nossos talentos, né? Por exemplo, aí eu contei para ele que eu estava uma vez constelando um tema e a consteladora abriu o campo e falou assim para mim: nossa, Nilce, um monte de médicos na sua família. São gerações e mais gerações de médicos. Eu não sabia. Mas aí eu me lembrei, claro, os irmãos do meu pai, dois irmãos, os dois são médicos, Olha só. né? E aí, quer dizer, eu não sabia, mas das gerações anteriores, muitos médicos. Então é natural que eu tivesse, né, uma inclinação para o cuidado do ser humano. Como onde eu vivia não tinha faculdade de medicina, tinha faculdade de letras e de matemática, então eu fui fazer letras. Mas eu era apaixonada por biologia. Olha E só. aí, eu sabia tudo, biologia de genética, tudo que eu pude aprender, eu aprendi, né, na escola e também como autodidata depois. E aí começaram a chegar os cursos de terapia na minha região, eu fui fazendo tudo. Então, o que eu pude encontrar foram as terapias. E aí, quando eu cheguei para conhecer a medicina, que me perdoem os médicos, eles são maravilhosos, a gente só está vivo por causa deles, mas tem muito mais do que a medicina convencional. E como Nós eu já temos tinha um idade médico aqui de assistindo a live. O doutor Guilherme Barbosa está assistindo a live, é um médico, amigo nosso, muito querido, e ele está aqui. E o que a Nilce está querendo dizer é que hoje nós temos que associar as emoções às doenças, não é, Nilce? exatamente. Porque a doença física, ela é o último estágio de uma doença que começou no campo familiar, chegou no campo mental, emocional, ela vai se cristalizando e chega no físico como último estágio para ser expurgado, né? Assim a gente vê no nosso olhar. Então, o terapeuta holístico, como nós, a gente olha para o ser humano como um fluxo energético. E tem algo ali que bloqueia aqui e ali, e o que nós vamos fazer é só desbloquear, porque a natureza já flui naturalmente. Então, a medicina é maravilhosa, mas ela trata apenas do campo físico, que é a última cristalização de um problema que começou muito vibracionalmente, né? E aí, quando a gente já tem esse olhar, então a gente faz essa prevenção, já chega no vibracional antes que precise chegar no corpo físico como uma doença. Perfeito. Isso, então, vamos falar assim sobre a saída, né? Que nós falamos muito dos homens e das mulheres. Então, você acha que os homens devem buscar ajuda, buscar tratamento? Isso mesmo. Todos precisamos, né? Todos nós. Todos Isso. precisamos. A gente não pode mais deixar o masculino ser tão masculino para ser violento, e não podemos mais deixar também o feminino ser tão feminino que ele se torne frágil, né? Somos todos seres humanos com potência, e hoje nós não precisamos mais usar a violência, e sim a verbalização, a conversa, o acolhimento, para que nós possamos finalmente entender uns aos outros e cumprir a máxima do Cristo, né? Amai-vos uns aos outros. Isso. E Já está na hora. evoluímos. Porque se está acontecendo tudo isso, é necessidade de evolução do ser humano. Então, Sempre. nada é por acaso. Nós estamos numa era em que a evolução é muito importante. Nós estamos aqui para isso. E eu falo que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para que a gente possa evoluir nessa vida. Não deixar para outra, não, viu, pessoal? Vamos É evoluir. aqui agora. É aqui, não é, Nilce? Ah, o pessoal tá agradecendo, viu, Nilce? A Nossa, Denise, parabéns, meninas. A Joelma também tá aqui, o Leandro, o pessoal muito querido. Minha mãe, gratidão, mãe, por estar aqui comigo e com a Nilce. Nós ficamos muito felizes. A Fernanda, procura lá a Nilce para fazer a constelação, que com certeza você vai amar, não é? E nós deixamos um recado para vocês, pessoal. Se cuidem, se amem, busquem as terapias integrativas também. Eu falo que a gente não abandona o tratamento do médico
Nunca. Nem os remédios que você está tomando, de maneira alguma. Eu falo que é o plus, né? As terapias ajudam, elas são, não é? Elas são um braço para você se apoiar, não é? É uma mão estendida. Então, para você se entender, para você se conectar, para você aprender a viver de uma forma diferente. Então, acho que as terapias estão aqui por vontade de Deus também. Então, Deus, tudo que Deus cria, não é? Eu acho que é louvável e válido para o ser humano. Se elas estão aqui, a gente também tem que participar dessa dádiva que Deus nos deu e também procurar ajuda, porque até o terapeuta faz terapia, não é isso? E muito. A Então gente nós temos. viu Bom, desse pessoal, caminho. nós estamos finalizando, não é, Nilce? Gostaria que você deixasse. Então agora a única pessoa que fez o que nós pedimos foi o Leandro. Então ele ganhou o ingresso, tá bom, pessoal? Nós Parabéns. teremos mais lives, não é, Nilce? Então Sim. vocês podem assistir outras lives para ganharem o ingresso, mas tem que fazer sempre o que eu pedi para vocês: seguir o perfil do convidado, marcar 3 amigos no post, e depois nós faremos o sorteio. Então, para finalizarmos, por favor, mande um recado para o pessoal. Pessoal, a nossa ancestralidade é tudo na nossa vida. Se não fossem eles, nós nem estaríamos aqui. Então, a constelação familiar reconcilia você com aquilo que veio antes, aquela energia que te move, que nos move, e com muito respeito, eu e o meu sistema familiar nos apresentamos a você para te ajudar a olhar para o seu sistema. Graciane, muito obrigada, viu, querida? Imagina, eu que agradeço. Foi um bate-papo maravilhoso, muito informativo. Pessoal, e compartilhem essa live, porque essa live vai ficar gravada. Então, compartilhem para aquela pessoa que às vezes precisa de um cuidado, precisa de uma visão diferente, para melhorar a sua vida, para melhorar a vida de quem está em volta dela. E com certeza, assistindo essa live, às vezes você tem um insight, fala: olha que legal, não sabia que tinha essa terapia, eu vou fazer. Aí procure a Nilce para fazer o tratamento. E procure a Glaciane, porque faltou a gente falar dos registros akáshicos, né? Que nós precisamos também conhecer mais. E, gente, olha, o biomagnetismo é sensacional. O médico estava para operar o meu joelho e não operou mais. Ah, que lindo! Eu adoro esses depoimentos, porque esses depoimentos que fazem a gente continuar a nossa jornada, não é verdade? E aí eu falo que às vezes a gente vira terapeuta para ajudar o ser humano, como você mesma disse, para servir de instrumento nesses momentos difíceis que muitas vezes a gente passa, como o luto, como um divórcio, como uma dor física, porque às vezes já está no físico. Então, a terapia, ela ajuda muito nesse sentido. Então, procurem os terapeutas integrativos, pessoal. Obrigada. Gratidão, Nilce. Um ótimo final de semana. E hoje tem Jogo do Brasil, hein? Quanto vai ser Ai, hoje? você. Eu coloquei no bolão 2-1. Vamos ver se eu vou ganhar. Beijo, Beijo. Graciane. Beijo Tchau, a tchau, pessoal. todos. Tudo de Gratidão. bom. Obrigada. Obrigada, viu? Beijos.